Então nós temos matérias a serem revistas da graça de Deus, porque o Evangelho está aqui, nada acrescenta, nada tira. Então nós continuamos dentro do Evangelho. Como ele se renova a cada dia, então nós somos também renovados por ele. E eu quero, nessa noite, trazer uma palavra que me foi comunicado. O tema é predestinados. Como é importante nós sabermos isso na luz da palavra, na luz da graça. O que é um predestinado? É aquele que nasceu já com a sua vida designada. Isso que significa predestinação. Falou que maravilha. Papai. Então, predestinação. Você, antes de nascer, você já estava determinado em andar segundo aquele que o predestinou. E nós temos o contrário da predestinação, que é chamado livre-arbítrio. Você pode arbitrar a sua própria vida na Terra. Bom, aonde não tem base nenhuma bíblica, não está escrito na Bíblia que nós temos esse livre-arbítrio. Não está. E predestinado está. Então quer dizer... Então livre-arbítrio não tem. Não existe essa palavra. Por que o povo fica falando livre-arbítrio? Essa doutrina do livre-arbítrio é a doutrina que é do homem, que é a apostasia. Eles deduziram por alguma expressão bíblica, alguns versículos, capítulos na Bíblia, e disseram, não, o homem pode escolher. Não, não pode. Nós vamos ver bem claro aqui que o que nós pregamos está escrito e contextualizado. Nós não podemos pregar fora do contexto. E aqui, baseado em Efésios 1, 4 e 5, e depois Efésios 1, 11 e 12, nós vamos ver que Paulo detém essa sabedoria que ele recebeu dos céus. No terceiro céus ele recebeu e ele anunciou para que a igreja pudesse conhecer qual era a vontade de Deus. Assim é? Baseado aqui em Efésios 1, 4 e 5, ele diz aqui: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Está escrito, versículo 5. Nos predestinou para ele. Então, os filhos de Deus que estão na terra estão já selecionados para ele. Já estão selecionados, separados para ele. E quando ouvir essa palavra, ele atina logo, porque essa palavra da graça é a palavra para os gentios que somos nós. E ela nos agrada muito, ela nos consola, ela nos enriquece, ela nos abençoa, e a bênção de Deus nos enriquece. Então, é necessário que essa palavra seja pregada, porque ativa os filhos de Deus. Então, nós temos a doutrina do livre-arbítrio, que é a doutrina da apostasia, que há séculos é pregada no meios evangélicos, até no catolicismo, no espírita, todos pregam o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, você escolhe a sua vida. Por quê?
quando fala do livre-arbítrio, teria que eu ter sucesso a usá-lo. E não tem. E não pagar pelas consequências. Não pagar pelas consequências. Né? O livre-arbítrio, então eu posso arbitrar a meu favor e dá tudo certo. E a gente vê que não dá. Você tem direito, você escolhe. Não, eu prefiro cair na doutrina da graça que me predestinou para quê? Aí eu vou saber. Para que eu fui, você foi predestinado. Vamos conhecer essa matéria bem para nós tomarmos posições na terra. E vai ser posições o quê? De muita riqueza, de muita glória, de muita paz, de tranquilidade. Porque na predestinação nós estamos guardados pelo Senhor em Cristo. Guardado. E quando nós falamos, né, abençoado? Quando a gente fala da ordem dos anjos, eles obedecem porque eles veem a voz de Cristo, né, de Deus. Em nós. É isso que eu estava falando com a abençoada. Então, veja bem, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o conselho de sua vontade. Então Deus não ouve conselho, Ele tem o seu próprio conselho. A gente vê que o sistema religioso gosta de aconselhar a Deus. Ô Deus, lembra de fulano, e faça isso, isso, isso a favor dele. Estão aconselhando Deus a fazer o que eles querem. E aqui ele diz bem claro, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o conselho de sua vontade. Deus não obedece ninguém, Deus não aceita conselho de alguém, de ninguém. Porque se ele aceitar, ele vai ser aconselhado. Tem pessoas que vão para o retiro e ali eles vão fazer Deus lembrar de fulano, de ciclano, de beltrano, como se ele não está no conselho dele, conhecedor de tudo. Ó Senhor, lembra de fulano, que está lá na cadeia, que está no hospital, que está trabalhando, que está na escola, cuida dele, Senhor. Aconselhando Deus fazer como se ele fosse um Deus banana, como os homens que precisam de ser despertados para poder fazer alguma coisa. Então, essa doutrina do livre-arbítrio é um perigo. É um perigo, porque você, ao aceitar essa doutrina, você traz inimizade contra Deus. Torna-se inimigo de Deus. Então, isso é muito sério. Aqui em Efésios 1, 11 e 12 também, ele diz, olha, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, novamente. Tudo é o conselho dele, ele se aconselha consigo mesmo. Quando ele foi para jurar, ele jurou por ele. Juro por mim mesmo. Então não tem ninguém na terra que tem competência para ensinar Deus alguma coisa. Eu falei para os irmãos, eu conheci um grupo de crentes evangélicos que o pastor ensinou eles a orar abençoando Deus. Olha assim, que abismo. Não, um abismo chama outro abismo. Quando você entra na doutrina do livre-arbítrio, você acha que você pode falar e fazer o que você quiser. E não é dessa forma. Há um conselho de Deus que nós temos que estar debaixo dele.
Aí as pessoas dizem, você fez isso porque você procurou o seu próprio caminho. Você usou o livre-arbítrio. Não, não é desse jeito. As pessoas erram por falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhes faltam conhecimento. E nós estamos aqui alimentando a igreja de Cristo desse conhecimento para que o povo ande na terra como filhos de Deus, mas na sabedoria de Deus, no conselho da sua vontade e não da minha. Eu não posso ficar inventando coisas, uma vez que eu fui predestinado. Eu tenho que conhecer qual é a minha predestinação, o que é que Deus reservou para mim nos anos de vida que eu tenho na terra para fazer. É Ele que delega, o conselho é dele. Eu não ando no conselho dos ímpios e nem assento nas rodas dos escarnecedores. Não posso fazer isso. Porque eu tenho uma palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ela renova a minha mente. Então eu falo de acordo com a vontade dele. Por isso que nós estamos aqui assentados para renovar a mente. E a vontade de Deus, que ela é? Boa, perfeita e agradável. Então, quem entra no conselho de Deus, ele entra por um caminho bom, perfeito e agradável. Só que é uma evolução, tá certo? À medida que você vai ouvindo, que eu vou ouvindo, minha mente vai sendo renovada, meu corpo vai sendo o quê? Transformado. A imagem dele. E a única coisa que transforma o seu corpo é a palavra, com a mente renovada, cheio da palavra, porque a boca fala do que está cheio. E vamos armazenar o máximo que pudermos da palavra de Deus. Vamos fazer a nossa mente um compêndio da palavra de Deus, porque quando você abrir a minha boca, vai sair o quê? Palavra de Deus, que é viva e eficaz. E não estraga ninguém, pelo contrário, conserta as pessoas. Porque a palavra do Senhor é poder de Deus na terra. Assim é? Abba, Pai? Então, nós somos escolhidos, abençoados. E aqui ele vem dizer, no versículo 11, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quer dizer, com antecedência esperamos em Cristo. Porque para nós tudo é Cristo. Sim, Deus. Mas para mim chegar a Deus, eu tenho que passar por quem? Ele diz, eu sou a porta. E se você não entrar pela porta que é Cristo, você não chega a Deus, não tem como. Não adianta querer atropelar o caminho. Nós falamos, sistema religioso, ele atropela. Que ele fala assim, olha, tenha fé em Deus. Está errado. A minha fé é em Cristo, segundo o que Paulo fala. Você com fé em Cristo, você chega a Deus. Se você falar que tem fé em Deus, você não chega a Ele. Porque Ele estabeleceu um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Que tem que ser por meio de Jesus Cristo. O que é por meio de Jesus? Pelo seu Evangelho. Pela sua instrução. É o Evangelho de Cristo, pregado pelo nosso apóstolo Paulo, edificado pelo nosso apóstolo José Luiz, e agora na sobreedificação, nós adentramos no santuário de Deus por meio de Cristo. Deus estabeleceu dessa forma. Não fui eu, não foi fulano, não foi Beltrano. Não, quem estabeleceu foi o Senhor. E quem trouxe essa palavra foi quem? O apóstolo Paulo. Não adianta querer combater isso. Nós admiramos
toda a Bíblia? Sim, toda a Bíblia. No entanto, os livros de João, Pedro, Tiago, muito bonito, até chegar Paulo e trazer uma palavra direto para mim e para você, gentil. Porque Pedro, João e Tiago trouxeram o evangelho da circuncisão, que é para quem? Os judeus. E Paulo da incircuncisão, que é para os gentios. Então, nós temos que pegar essas 14 epístolas e analisar essas mensagens, principalmente da predestinação, porque os seus dias serão dias de glória abençoada. Davi diz lá no Salmo 139, ele diz o seguinte, que todos os meus dias foram escritos e determinados antes mesmo que existisse. Ora, todos os meus dias já foram escritos e determinados. Então, Davi, no crescimento com o Senhor, que nós cremos que Davi, ele viveu parte da graça, porque ele viveu debaixo da lei, mas ele foi acima. Ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. Então, Davi teve uma experiência sobrenatural na graça de Deus, vivendo debaixo da lei. E ele diz, olha, todos os meus dias foram escritos e determinados, antes mesmo que eles existissem. Então Davi viu na glória, no resplendor, no máximo que ele chegou com Deus, ele diz, pô, caramba, meus dias já estavam determinados. Quer dizer, eu já era um escolhido, um predestinado para ser rei. E tudo no mundo dizia o contrário. Ele era um pastorzinho, o diferente dos irmãos deles, bonitos, patolas, guerreiros. Ele não, mocinho ali encostado. Mas porque Deus, ele escreve em linhas não tortas, mas em linhas retas. Porque tudo já está predestinado. Já estava predestinado Davi ser rei e nada podia impedir. Está predestinado que você é um abençoado com todas as bênçãos e nada pode impedir. Nada. Está escrito que nós já somos curados e sarados. Nada pode nos impedir, abençoado. Nada, absolutamente nada. Nós estamos determinados para ser o que a palavra diz que nós somos. Predestinação é isso. Agora, você tem que o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Esqueça. A única ocupação que nós temos, que eu vejo que é a mais difícil, é assentar e aprender. O povo foi ensinado a fazer, não foi ensinado a sentar e aprender. É o que ele diz, e aprendei de mim. Jesus não estava preocupado em curar, em expulsar demônio, apesar que fez isso, mas a ocupação de Cristo era, aprenda comigo o que eu vos prego. Ele tinha um ministério de ensino. Ele queria ensinar, porque ele diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Abandonaram a lei e com isso entraram numa situação dificílima. A miséria, a pobreza, a lepra pegou aquele povo. Os demônios cirandou no meio deles porque eles desprezaram o conhecimento. Eles tinham seus rituais religiosos e aquilo enfurecia Deus, porque atrás daquilo não estava sendo sincero, não existia mais o amor. Então aquilo se tornou a parte de Deus. E Deus deu 400 anos de escuridão
para eles e eles sofreram amargamente. Então é necessário, abençoados, que eu e você saibamos que há uma predestinação. O Senhor nos escolheu. É porque a doutrina do sistema religioso é qual? Você que decide ser salvo. Você aceita Deus ou não? Você decide ser salvo ou você decide ser um perdido. Isso não está escrito na Bíblia. Aqui em João 15:16, ele diz que ele nos escolheu nele. Não fosse vós que escolhestes a mim. Olha para você ver que bonito. A Deus falando. Não fosse vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Aonde está o livre-arbítrio aí? Aonde descobriram, onde tiraram o livre-arbítrio? Que ele diz, não fosse vós que escolhestes a mim. Então ele corta imediatamente o livre-arbítrio. Não te dá o direito. Você não tem escolha. Ou é ou é. Ou você é escolhido ou você é perdido. Ou é. Não estou dizendo que as pessoas que estão nos ouvindo, eu as considero perdidas, não. E, no entanto, você está me ouvindo. Se você está me ouvindo, porque você é ovelha. E as ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Olha que maravilha, abençoada. Então, você é escolhido. E o grande problema é esse. O próprio Jesus diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, o que quer dizer isso? Que depende de você conhecer a literatura de Deus para os dias de hoje. Para que você seja como Davi, lâmpada para os meus pés, é tua palavra e luz para os meus caminhos. Se as pessoas não estão direcionadas na mente renovada com a palavra, ela vai entrar por caminhos tortuosos e não vai alcançar aquilo a qual ele foi predestinado. Ou vai demorar a encontrar esse caminho de paz, de luz. Nós falamos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Quem está no reino de Deus, olha que predestinação tremenda. Quem está no reino de Deus tem que saber que o reino tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem paz, não está justificado e não tem alegria, ele está no reino das trevas, que é o reino do desconhecimento. Então, quando ele nos ouve, ele começa a fazer essas medidas. Espera aí, eu estou onde? Eu estou no reino de Deus, que é o reino da luz, ou eu estou no reino das trevas? Como eu estou? Eu estou feliz? Ou as situações aqui fora rouba de mim a minha alegria? Se você estiver no reino de Deus, a alegria não pode ser afetada, porque ela está protegida pelos anjos. E eu e você, andando nesse reino, pode ter a situação que for, você é feliz. É o que nós falamos, Paulo, lá em Filipenses, ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha aqui, ele vivia o reino, eu aprendi a estar contente. O contentamento tem grande lucro na vida de uma pessoa. Então, você andando dessa forma, você vai saber em que reino você está. Que é no reino da
predestinação ou o reino do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o homem escolhendo se deve ser salvo ou se deve ser perdido. Esse é o livre-arbítrio. E não está escrito na Bíblia. Livre-arbítrio não está escrito na Bíblia. Mas se ele opina para isso, é chamado a doutrina das trevas, do desconhecimento. Agora, se você está crendo na predestinação, você começa a buscar um testamento que vai atestar o que foi deixado para mim e para você vivermos na terra. Não existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento é o quê? Quando alguém morre, deixa alguma coisa para compartilhar. E assim foi feito. Na morte de Cristo, o testamento se abriu, se formou para mim e para você. E se você não conhecer no que está escrito, que atesta que é direito seu, e você não sabe, você vive nas trevas má. E sempre tem um espertinho na partilha, né? Sempre tem um Jacó lá para poder tomar. Então, muitas vezes as pessoas estão sofrendo, a maior parte sofrendo sem precisar de estar sofrendo, porque ele não conhece a verdade. Ele não conhece o conselho de Deus. Ele não conhece o que foi predestinado para ele. Então ele anda como um perdido na terra. Você vê que, infelizmente, os crentes, os evangélicos, são os mais que pedem. O mais que pedem. No entanto, tem corrente e voto a reviria. E todo corrente e voto é para o quê? Pedir, não é para agradecer. Porque o sistema estabeleceu dessa forma. Quando você vai para a oração, você não vai para agradecer, você vai para pedir. Não é? É sempre assim. Pode até agradecer Deus, pedir inúmero. Por quê? Porque ele não está vivendo na doutrina da predestinação. Nós, predestinados, queremos saber o que atesta para nós a Bíblia e o que é direito nosso. Senhor, fala, eu quero saber qual é o meu direito. Quero saber o que é meu, porque eu quero tomar posse dele. Porque o testamento, quando é lavrado para os herdeiros, é convocado um oficial de direito do país, da cidade, e ele ajunta os herdeiros e ali ele lê o testamento, dizendo o que foi deixado para cada um. Não é isso? Foi deixado fulano, isso, ciclano, isso, Beltrano, isso. Para mim, deixar muita saúde. Então, veja bem, quando a pessoa sabe, porque até a leitura do testamento fica todo mundo o quê? Na expectativa, não é isso? Esperando, o que sobra para mim isso aí. Bom, meus pais, meus tios, meus avós eram muito ricos, então tem muita riqueza para dividir. E o Senhor é o Senhor dos céus e da terra. É dono do ouro e da prata. Então, o que Deus tem para cada filho, segundo o seu conselho? É a medida que vai sendo lendo essa graça que é o Novo Testamento e vai delegando para cada um. Então, a partir de que você sabe o que é seu, o que você vai fazer? Levantar e tomar posse daquilo que é seu. Como? Pegando o documento, vai para o cartório, apresenta a documentação e é lavrado uma escritura do que é seu.
aí já é seu. E você pode desfrutar. Assim é a graça de Deus. Olha a riqueza que tem aqui para nós. E essa aqui é uma das riquezas que foi trazida na pregação da graça, o ser predestinado. Oh, ser predestinado é bom demais. E essa é uma doutrina. Essa predestinação é um ato de quê? De amor de Deus. As pessoas falam, mas Deus aí é injusto. Ele predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Oh, meu irmão, quem és tu para julgar a Deus? Contestar com Deus. Como é que você vai contender com Deus? Como é que você vai querer mudar a Deus? Não, predestinação é injustiça. Olha o que ele diz assim, aqui. Ele diz... E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, o quê? Santos. Diga, eu sou santo. Irrepreensível. Perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Então predestinação é um ato de quê? Amor. É um ato de amor. Eu sou predestinado, você é predestinado, você é predestinado, você é predestinado. É um ato de amor para com Deus, para mim e para você, abençoado. Então o que nós fazemos? Tomando posse dessa predestinação. E eu agora entro no mundo da predestinação e eu vou ver o que é direito meu, o que foi predestinado para mim. E aí eu vou desfrutar do melhor. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, porque cada dia que você cresce, mais coisas você descobre que é seu. E foi predestinado que nós somos o quê? Abençoados com todas as bênçãos. Nós sabíamos disso? Não. Que, no entanto, nós todo dia buscava a bênção de Deus. Oh, Deus, me abençoa. Abençoa o meu trabalho, abençoa esse dia. Abençoa minha mãe, meu pai, minha avó. Fulano que está sofrendo, ó Deus. Então, nós não conhecíamos o que era predestinado para nós. E ele aqui em Efésios 1:3, ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você é um abençoado. E nós definimos essa palavra. Que é ser abençoado? É ser liberado por Deus para ser bem-sucedido em tudo quanto você intentar fazer na terra. Você já tem essa bênção. Olha que predestinação. Você anda na terra como o quê? Um abençoado. Por isso que nós usamos nossa comunhão, abençoado, né? Você está liberado para ter sucesso em tudo quanto você intentar na terra. Você é um abençoado por Deus, não por mim. E nós vimos que a doutrina do livre-arbítrio, você vai lá para ser abençoado. Essa é a doutrina do livre-arbítrio. Aí eles perguntam, quantos querem ser abençoados por Deus? Isso é uma heresia brava. Quantos querem? Então, é você que escolhe ser abençoado ou não. Isso é livre-arbítrio. Isso é doutrina do diabo. Não é doutrina de Deus. Porque na de Deus, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então a predestinação, ela traça um caminho maravilhoso para nós, sem peso. E traz o quê? Descanso para a nossa alma. Por que a sua alma, a minha alma fica desesperada? É porque ela sente
que ela não tem o controle de Deus na sua vida. Então, a alma, ela traz o quê? Desespero, angústia, solidão. Traz, e você fica assim, é só Deus mesmo. Eles falam, né? É só Jesus na causa. Que heresia. É só Deus mesmo. Não tem ninguém não, mas eu tenho Deus. Eu peço Ele todo dia uma bênção e Ele me abençoa. Olha, isso é uma doutrina do livre-arbítrio, não é da predestinação. Porque o da predestinação, eu já sou abençoado por Deus em Cristo Jesus com todas as bênçãos, não é algumas. Então eu já levanto como abençoado e deito e durmo como abençoado. Eu recebo. E tem anjos para guardar esse vaso. Você é guardado porque você tem a bênção de Deus. E o anjo, ele julga isso. Então, nós somos o que? Escolhido para isso, abençoado. Nós não decidimos. Decidiram por nós. Olha que maravilha. Não fosse vós que me escolhestes, diz Deus. Olha que maravilha. Sonoff, não foi o Senhor que buscou Deus, não foi Deus que te buscou. Olha que riqueza. Você não pediu para nascer, não. Olha que riqueza. É Deus que decide tudo. Tudo é decidido segundo a vontade dEle, segundo o conselho dEle. E nós estamos restaurando isso na mente dos filhos de Deus, para que eles entendam isso e vivam uma vida abundante, porque é essa que Deus nos deu, é em Cristo. Ele disse, eu vim, Cristo, para que tenham vida e não morte. As pessoas estão dizendo, principalmente os evangélicos, os crentes ficam assim, morte, vida, vou lá buscar porque eu já não estou aguentando. É muita luta, né, irmão? É luta. Tem uma expressão que eles usam muito, é muita luta, é muita prova. É muita prova, estou na prova. Prova para quê? Estou na prova para quê, meu irmão? Se você já é um abençoado. Que prova é essa? Você tem que estar debaixo da graça, na doutrina da predestinação, para você assentar e ouvir-nos a falar das maravilhas de Deus. Aí você está na bênção. Agora, se não está, você está na luta. Estou na luta, irmão. Na luta. Isso eu vi. Não, eu já vi pastoras e pastores dizendo, irmão, nós temos que matar um leão por dia. Pô, cara, que vida desgraçada é essa que você tem, meu irmão? Imagina você com uma mente de matar um leão por dia. Vai ficar leão no mundo. Eu quero matar nem a formiga, mas como que um ser humano vai matar leão? Você vive numa vigília constante. É só se você viver o tempo de Sansão, aí você pode. Mas nós não estamos vivendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha, pastores e pastoras que nós consideramos impostores, dizendo que nós temos que matar um leão por dia. E isso é a pior doutrina que pode ser pregada para um ser humano na Terra. Ele não dorme, porque ele dorme pensando no leão que ele vai matar. Meu povo erra por falta de conhecimento. Está morrendo tudo, tá? Porque nós que sabemos que somos escolhidos, nós temos uma direção bíblica que nos ajuda a mantermos livres dessa apostasia que está aí fora.
Você só olha e escuta o conselho da sua vontade. Porque as outras são berrações, verdadeiras berrações. Então, nós somos escolhidos. Nós não escolhemos, fomos escolhidos. E os escolhidos têm a sua vantagem. Eu pude colocar aqui em Romanos 8:33. Ouça aqui para você ver. Romanos 8:33. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Nós somos o que? Escolhidos, eleitos. Então nós somos o que? Justificados. E quem tentará acusação contra nós? Ninguém, não pode. Quem nos condenará? Ninguém. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aqui em Timóteo 2:10, Paulo diz: sofro pelos escolhidos. Então alguém está sofrendo por você que é o escolhido. E Paulo diz: eu sofri por causa dos escolhidos, que foi levado ao terceiro céu e viveu uma vida bem atribulada na terra. Por causa de quem? De nós. Aqui em Marcos 13:27 ele diz: ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Olha que rico. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Então, anjos que faz a separação na terra, abençoado. Ele que divide, ele que separa o joio do trigo. São miríades de anjos e eles estão separando os escolhidos agora. Você é visto pelas regiões celestiais como um escolhido, e ele vai te ajuntar e me ajuntar para o quê? O grande dia, que é a transformação do nosso corpo. Assim é? Você recebe? Lucas 18:7 ele diz: e Deus fará justiça aos seus escolhidos. Quem é predestinado, ele tem grande benefício na terra. Assim é? Sim, é. Agora, aquele que luta contra isso, ele está com um sinal que ele não é escolhido. Porque foi ele que escolheu Deus. E muitos falam assim: não, irmão, eu estava na igreja, passei na porta da igreja e alguém pregou para mim e forçou para eu entrar e eu entrei. E eu vi os louvores, a oração, a pregação, e quando eles disseram lá: quem aceita Jesus como Senhor e legítimo Salvador, levanta as suas mãos. E eu senti um peso no meu braço, eu senti um peso na minha vida para poder levantar, e eu tinha dificuldade, mas eu me esforcei, levantei a minha mão, e eles me chamaram lá na frente para eu ser abençoado por Deus, e eu fui lá na frente. Olha, e ele está querendo se gloriar naquela escolha, sendo que ele não tem direito nessa escolha. Não tem, porque não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Então, no livre-arbítrio, há uma doutrina diabólica. O homem decidindo ser filho e Deus a favor dele. Na doutrina da predestinação, é ele fazendo em nós, é ele nos separando com os seus anjos para recebermos a transformação do nosso corpo. Assim é, abençoado. Então, ser predestinado é ser o quê? Escolhido. E lido o testamento do que é direito seu e meu
aqui na terra. É dito principalmente por esse pentecostalismo desordenado que está aí, aonde prega ainda a doutrina da pobreza, porque Deus ama os pobres. Deus faz divisão? Deus escolhe os seus, que pode ser um que está vivendo por desconhecimento como pobre, como pode estar um vivendo por desconhecimento rico. Mas Deus não olha nem riqueza e nem pobreza. Ele olha os filhos de Deus. E uma vez que você é filho, aí é despertado em ti a predestinação, o que é direito seu aqui na terra. Assim é, abençoado? Assim é, abençoado. Então somos o quê? Predestinados. Somos predestinados. A doutrina da predestinação é a doutrina da graça. Ele nos predestinou para Ele. E quem é predestinado não se perde. Porque prega uma doutrina aí que você está dentro da igreja, 4 paredes. E se você desviar daquela igreja, você perde a sua salvação. Isso é heresia. Que todo caminho leva a Deus. Isso é heresia. Porque lá em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. E ninguém as arrebata da minha mão. Então, ninguém se perde em Deus. Você pode esquecê-lo, porque você não está na doutrina da graça. Mas perdê-lo você pode, mas ele não te perde. Porque ninguém as arrebata das suas mãos. Uma vez dele para sempre. Papai, uma vez salvo, salvo para sempre. Assim é, abençoado. Assim é. Receba isso. E a glória de Deus há de resplandecer na sua vida. Pai, assim é. Oi! Como é que você está? Mas, Pai.